Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Manhãs na TV. Um programa que faz parte das suas manhãs de segunda a sexta-feira. Durante mais ou menos uma hora nós trazemos a melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. Exatamente, estamos consigo todos os dias para trazer assim, muita energia, muita informação, convidados fantásticos. Se você quiser saber um bocadinho mais do Manhãs da TV, nós estamos um bocadinho por toda a parte, né? Nós estamos na Vodafone, na Mel, na Novo, na Nós, cobrimos todo Portugal, toda a Europa e Norte África com o satélite Spassat. Estamos também na internet através da Curiacos.com, conseguem-nos assistir ao nosso canal de qualquer parte do mundo com a internet. E estamos em vários lugares, como redes sociais também, Facebook, o Instagram. Colocamos todas as informações de Manhãs para si, para você saber um bocadinho mais acerca de nós e o que é que nós somos, o que é que nós falamos. Não é? Exatamente. E se tem um projeto e gostaria de vir aqui ao Manhãs da TV, nós temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá fazê-lo através do nosso e-mail, manhãsdatv@gmail.com, mesmo através do nosso contacto telefónico ou através de mensagem privada no Facebook. Já sabe, se o seu projeto é importante para si, ele também é importante para nós, não é? É isso mesmo. E se por acaso você gostava de saber algumas das entrevistas que nós tivemos aqui, o privilégio de ter aqui no nosso programa, com alguns convidados muito simpáticos e com temas super interessantes, você pode ir ao YouTube do Curiacos TV e o Manhãs TV estamos a colocar lá de semana a semana, sempre que conseguimos, colocamos todas as entrevistas disponíveis para si. Portanto, assim, é a entrevista completa. Se você quiser rever alguma entrevista que viu aqui no programa que adorou, provavelmente já estará disponível no YouTube e pode partilhar também. Queremos mandar um beijinho muito grande para si, que nos acompanha de segunda a sexta-feira. Para si, que é a primeira vez que está connosco, espero que goste desta manhã. Nós vamos ter uma manhã bastante agradável com um convidado espetacular, onde nós vamos estar à conversa acerca da Associação AJAP, não é? Associação de Jovens Agricultores de Portugal. Exato, nós vamos ter connosco o diretor-geral, aliás, ele já está aqui, é o Firmino Cordeiro. Vamos falar um bocadinho desta associação, há quanto tempo existe, que trabalhos e que iniciativas é que eles têm. Com certeza há muitos jovens agricultores que precisam de uma ajuda e esta associação tem mesmo esse objetivo de os ajudar. Vamos conhecer um bocadinho melhor. A seguir este separador, nós voltamos já para estar então com o nosso convidado. Então estamos de volta. O separador é tão fixe. Primeira vez que vemos este, não é? Pois é. É bonito. Não me quero bonito. gabar, mas eu fiz ali um belo trabalho. Senhor, não quer gabar. Não, por acaso não me deu nada. Não tiveste nada a ver com isso. Nada a ver mesmo, mas está muito giro. Está muito bonito, sim. Firmino, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar entre vós e com o vosso auditório e falar um bocadinho da organização a que estou ligado já há alguns bons anos esta parte, até porque a organização é apenas jovem no Estatuto Europeu por a diferença de um ano. Nós temos 39 anos, portanto para o ano fazemos 40, deixamos de ser jovens. Então vou ter que mudar o nome. Não sei o que é que a gente vai fazer, mas vamos fazer uma festa muito grande e começar o cronómetro para trás. Se calhar talvez seja essa uma solução. Firmino vem de onde? Eu sou natural de Trás-os-Montes, portanto, no concelho de Alfândega da Fé, numa freguesia que se chama Vilar Chão, já agora descrevo tudo, e sou um pequeno empresário agrícola, portanto, acabei por casar também no concelho vizinho, Macedo Cavaleiro, portanto, também pertenço ao mesmo distrito de Bragança. Atualmente a minha casa de família, digamos assim, é em Macedo Cavaleiro, portanto, que é o concelho do lado. Isso tenho uma pequena exploração entre a aldeia dos meus pais e agora a aldeia dos meus sogros, portanto, à base do olival, do amendoal e de alguma floresta típica daquela região, com alguns sobreiros também. Eu que aproveito para mandar um beijinho, um abraço, porque eu tenho família em Trás-os Montes, em Pisões. Portanto, um beijinho, um abraço a toda esse pessoal lá de Trás-os Montes. É malta 5 estrelas. Também não sei se quer aproveitar para mandar abraços. Você... Não, Trás-os Montes está muito no coração. Nasci lá, fiz lá toda a minha infância escolar, digamos assim. Depois, no meu tempo, e não era muito fácil ainda estudar naqueles territórios, havia algumas dificuldades. Tive de ir para o Porto, digamos assim, foi a opção também da família, onde é que fiz todo o meu liceu, mas depois a paixão pelo campo e pela agricultura. Os meus pais, o meu pai já faleceu, mas era agricultor, a minha mãe doméstica ligada à agricultura, apoiava nas tarefas, obviamente. Portanto, isso estava no sangue e quer eu, quer o meu irmão do meio, portanto somos 3, eu sou o mais novo, optamos por ir fazer agricultura em Vila Real, tiramos o curso de licenciatura em Engenharia Agrícola e começou aí. Logo ao segundo, terceiro ano instalámos-nos os dois como jovens agricultores, precisamente na nossa aldeia. Ele foi evoluindo nas áreas mais técnicas e eu, o bichinho do associativismo agrícola, levou-me à JAP e foi aí que tudo começou.
Mas foi alguém que lhe falou da AJAP? Como é que você a conheceu? Não, eu conhecia a AJAP porque a AJAP, a esse tempo, estamos a falar já há alguns anos esta parte, portanto a AJAP tem 39 anos, como lhe disse, começou a fazer alguns cursos a tentar recrutar ou sensibilizar pessoas da área agrícola, com formação média ou superior, para serem os seus quadros ou os seus formadores, ou para sensibilizar, porque muitas das vezes as associações existem e se não houver incentivos e estímulos, como o vosso programa está a fazer uma boa ação na minha ótica, não é por estar cá ao Firmino, podia estar outra pessoa qualquer da organização, mas é divulgar e é importante divulgar. E hoje as pessoas são aquilo que conhecem, aquilo que leem, aquilo que veem, aquilo que se apercebem que existe e que mexe. Ainda deve haver alguns jovens agricultores no país, e eu tenho pena que isso assim seja, que não sabem o que é a AJAP. Outros confundem com um organismo do Estado, que é o IFAP. É o Instituto de Financiamento da Agricultura e das Pescas, que está associado, de facto, à AJAP. Okay. Mas tudo isso é importante, divulgarmos a nossa ação. E por mais que a gente aposte nestas áreas da divulgação, das novas formas de comunicar, é sempre pouco. Sim. E é o agradecimento que vos faço, portanto, mais uma vez. Nós temos todo o prazer em receber associações e vocês têm E conheci-o porque, perguntam-me bem que eu conhecia a própria AJAP. Eu estava em Vila Real e apercebi-me que estavam a organizar um curso de formação para técnicos. A AJAP estava a organizar lá em Vila Real. A AJAP tem sede aqui em Lisboa. E eu me inscrevi-me, entretanto, sou selecionado, ainda não tinha terminado a minha licenciatura, e fui fazer esse curso. A partir daí foi viciante. Ok. Até hoje. Até hoje nunca mais largou. Exatamente. Quando falamos então da AJAP, é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é apoiar e dar formação a jovens agricultores, não é? E como é que é a atuação da AJAP nos dias de hoje para com os agricultores? A AJAP é uma associação sem fins lucrativos, exatamente, uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, obviamente. É uma ONG em Portugal. Temos o estatuto de ONGD em Moçambique também, portanto, somos ONG em Moçambique, direta, e em breve estaremos a fazer também a candidatura para Angola, ou seja, nós temos muitas ligações à cooperação e aos países que falam a nossa língua. Okay. Sempre foi um dos objetivos da organização estar com estes países e acompanhar a evolução desta CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Aliás, eu acho que podíamos estar mais avançados, é uma comunidade interessante, alguns países têm as suas debilidades, mas também têm muito potencial, ou seja, que o nosso foco está centrado na Europa, está virado para a Europa, somos membros da União Europeia, de pleno direito, obviamente, e devemos continuar a sê-lo, mas também devemos olhar para esta comunidade, e esta comunidade tem países de vários continentes, somos nós europeus, claro. Tem a América do Sul, o Brasil, um potentado em termos agrícolas até nem se fala, e depois temos um conjunto de países em África, e Timor não faz parte, mas também fala a nossa língua, ou pelo menos já tem outras ligações, mas ainda existe muita cultura portuguesa, e até na Índia e em Goa também existe. Portanto, a nossa língua está espalhada por todo o mundo e é uma comunidade interessante. Mas esta comunidade da CPLP, acho que está a ser trabalhada politicamente. As coisas, obviamente, não são fáceis, são realidades diferentes, mas isto de passaporte, isto de vistos, tudo isto incomoda e atrasa esta comunicação e o deslocar de pessoas, bens, serviços, empresas. Tudo isto devia ser mais facilitado. Às vezes as burocracias dos Estados e a complexidade, é evidente que isso gera alguma receita, quem vai, quem visita, entra, paga, mas muitas das vezes essa receita, se fôssemos a fazer contas aos empresários que deixaram de investir por causa destas teias todas, acho que se devia aligerar. É um repto que lanço aos países para que tenham isso em linha de conta quando fazem as cimeiras da CPLP, fazem várias e as suas reuniões. Eu sei que essa preocupação está na ordem do dia, nós pertencemos, já faz parte da comunidade empresarial da CPLP, portanto é uma organização de várias entidades destes países e sensibilizamos para isso. Eu sei que existe essa preocupação, mas é política, é lento, as coisas andam, mas andam muito devagar. Ok, certíssimo. Então, tem essa cotação então, que fica no ar. Em todo o caso, a AJAP, ela já tem quantos anos? 39. 39. Que tipo de projetos já tiveram a oportunidade de realizar? Repara, a AJAP nasce
alguns anos antes de nós entrarmos na União Europeia, entramos em 86, ela nasce em 83, e nasce pela necessidade que havia de criar políticas de incentivo a que jovens agricultores, a que jovens entrassem na atividade agrícola. Porquê? Porque ainda hoje, em alguns países, em algumas realidades, em Portugal ainda há pessoas que pensam assim, a realidade obviamente não é esta, mas a agricultura era conotada como a arte de empobrecer alegremente, ou seja, numa família com 3, 4 filhos, o que ficava na agricultura era aquele que não conseguiu estudar, era o menos apto, digamos assim, o menos adaptado. E então os pais, estamos a falar das realidades agrícolas, aquele que ficava com os terrenos, de alguma forma, e fazia o que podia em prol da atividade. Portanto, e esta conotação foi sendo mais ou menos negativa e foi-se perdurando ao longo dos tempos. No fundo, nós, a AJAP, veio trazer ao de cima um refresh a isto, ou seja, é preciso de facto estimular a atividade, mas depois, ao longo deste período, também quando aderimos à União Europeia, houve um ímpeto muito grande, aumento da produção à escala europeia, porque vinha de uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, é curioso, estamos com outra guerra na Europa, mas vinha de uma guerra, era preciso reconstruir, era preciso produzir, era preciso alimentar a população, muita coisa foi destruída em termos agrícolas, portanto, e então vieram as tais revoluções industriais e aparece uma agricultura que se começou a modernizar. Sem alguns cuidados, na altura não havia o conhecimento que hoje temos de muitas coisas que não foram sendo bem feitas, mas isto faz parte da evolução de todos nós, do povo, da civilização, dos conhecimentos que vamos tendo. Portanto, e a AJAP acompanhou isso tudo, ou seja, nascemos dentro de uma confederação de agricultores em Portugal, da CAP, não escondo, é a nossa história, portanto, e criamos este movimento para apoiar este associativismo e para falar deste setor, um setor que é crucial, e repare-se, nos últimos 2, 3 anos, aquilo que nós não achamos crucial ao setor. A pandemia obrigou-nos a ficar fechados em casa, inclusive as fronteiras também se fecharam, e cada país ficou quase à sua sorte, e se tem produtos armazenados é esses que devem consumir, ou põem os vossos agricultores a produzir se eles não existirem. Ou seja, e nunca acabaram os produtos alimentares nas prateleiras dos hipermercados em Portugal. Foi fruto de um trabalho que enfermeiros, médicos e não sei quantos estiveram a trabalhar de uma forma eufórica nos centros de saúde, nos hospitais, em todo o lado, porque a crise a isso levou, a crise pandémica. Mas nós também não saímos dos campos, foi mesmo isso, ou seja, fomos efetivamente resilientes e aguentamos esta crise. Claro, alguns apanharam Covid, muitas das vezes tivemos de fazer, empresas maiores agrícolas tiveram de fazer atividades eles próprios, porque também não podíamos trazer pessoas para as colheitas, nomeadamente para as colheitas, como são ciclos sazonais de imigrantes que nos visitam para fazer estas tarefas. Portanto, é uma atividade que se revelou extremamente crucial, e continua a ser. Ou seja, esta guerra agora na Europa, com a subida de preços de tudo e mais alguma coisa, hoje fala-se cada vez mais em autossuficiência alimentar. Não se tem falado porque todos nós acreditamos, a globalização está aí, veio para ficar, não foi a pandemia que a vai eliminar, nem a guerra na Ucrânia que a vai eliminar também, mas temos de olhar para alguns efeitos menos positivos da própria globalização que conduziram a coisas, à medida que os anos foram passando, que foram interferindo também, sei lá, hoje fala-se muito nas alterações climatéricas, não é falar, é uma grande preocupação e tem de se analisar o impacto para o ambiente de transportar carne da Argentina, do Brasil ou de qualquer outro país da América do Sul, transportá-lo para a Europa porque nós não somos autossuficientes, por exemplo, ou porque é mais barato, a carne vem mais barata, mas a que preço chega em termos de ambiente, o que pode causar, sei lá, se for uma carga de urgente de avião ou de barco, o que é que isso não causa? Portanto, o conceito de produzir local, consumir local, é cada vez mais, está cada vez mais presente e cada vez mais presente nas políticas da própria União Europeia. É evidente que Portugal não se pode dar ao luxo de ser autossuficiente, nós não temos condições para ser autossuficientes em todo tipo de produtos, mas já somos autossuficientes numa grande gama de produtos, exportamos outros, importamos outros, esta balança está quase equilibrada, ou seja, ainda importamos mais do que aquilo que exportamos, mas acho que estamos no bom caminho. Agora,
este é um botão que tem de estar sempre acionado. O apoio a este setor, à agricultura, aos agricultores, aos territórios onde é que eles operam. Nós não trabalhamos na cidade, temos de trabalhar no campo. E trabalhar no campo não somos indivíduos estranhos, não somos índios, nem somos marginais a tudo o que mexe, a toda a evolução. Os nossos filhos têm de ter colégios, têm de ter escolas, têm de ter acesso ao ensino superior, como os filhos de qualquer outro casal, na capital ou numa cidade qualquer do país. Portanto, essas condições têm de existir nos territórios para que nós possamos deslocalizar as nossas vidas, digamos assim, ou não sendo o caso, de nos mantermos lá com uma qualidade de vida que hoje se exige a todos os cidadãos. Há mínimos e esses mínimos nós também os queremos ter, obviamente. Sim. Né? Como é que vê a evolução da AJAP ao longo destes 39 anos? Não, a AJAP, vamos lá ver, a AJAP acompanhou esta evolução toda, acompanhou as políticas, acompanhou os diferentes quadros comunitários de apoio, mas vamos lá ver, nesse tempo onde é que havia uma forma de pensar que é mais fácil comprar do que produzir, está tudo feito, é só acionar, portanto, ou seja, Portugal é um país de serviços, de comércio e serviços, chegou-se a pensar em turismo. A agricultura, em períodos da nossa história recente, a agricultura não foi uma atividade de aposta. Hoje está a ser. É evidente, se me perguntar se eu estou totalmente satisfeito com a aposta que se tem feito nos últimos anos, mais recentes, claro que sim, mas queremos sempre mais, porque nesta questão dos jovens agricultores e dos agricultores em geral, eu vou-vos dar quase um número assustador, uma expressão assustadora. Nós somos os mais envelhecidos da Europa, os agricultores portugueses são os mais envelhecidos da Europa e os menos rejuvenescidos. Ou seja, a nossa taxa de rejuvenescimento é mais baixa da Europa. A média europeia anda nos 10%, nós estamos nos 3,5%. Ou seja, a média europeia, ou seja, a média dos jovens agricultores, no contexto dos agricultores europeus, é 10%, e repare-se, nós estamos a menos de metade. O que quer dizer que, se há políticas para estimular a entrada de jovens no setor, elas têm de ser mais direcionadas, têm de olhar para o país atendendo às suas divergências, à sua diversidade, à sua diferenciação. O país não é todo igual, nem tudo é Alqueva, nem todas as zonas temos uma barragem e condutas e abre-se a torneira e temos 20, 30, 50, 100, 200 hectares como existem no Alqueva, com uma facilidade de fazer agricultura. Temos outras realidades, temos agricultura de montanha, temos agricultura de declives acentuados, portanto, ou seja, e os apoios da União Europeia e os apoios do Estado português têm de atender a estas diferenças, porque senão o que é que acontece? Nós só vamos desenvolver a agricultura nos sítios onde é que ela efetivamente é rentável, é produtiva e pode ser exportadora, alimenta nacional e exporta, e é só em determinados setores, porque se apoiarmos só essa, todo o resto fica ao abandono. E o abandono causa coisas estranhas e muito desagradáveis, e quase nos lembramos delas nesta altura que estamos a atravessar do ano e com os incêndios. Percebe? Ou seja, o abandono dos territórios causa este tipo de problemas. E eu pergunto se resolver agora os problemas que, após o incêndio, não fica mais caro do que ter acautelado todo o território como um todo, porque Portugal é um país pequeno e nós, ao abandonarmos de investir nestes territórios rurais e do interior, quando digo interior digo rurais, porque, sei lá, em Espanha, Madrid é a capital e está no meio de Espanha, não está junto ao mar, portanto, o litoral interior aplica-se ao nosso país, né? Temos a faixa litoral, que é a faixa mais desenvolvida, mais industrial, mais comercial, portanto, eu cheguei a dizer que com o peso do investimento na faixa litoral, só não capotamos para o mar porque estamos agarrados à Espanha, pelas rochas e pela estrutura, porque senão isso um dia ia acontecer. Mas, vamos ver, fizeram-se coisas para o interior. Agora, investiu-se muito nas infraestruturas, nas estradas, bem, caminhos de ferro é uma desgraça, mas nas estradas investiu-se imenso, nas melhorias das nossas vilas e das nossas cidades, não tenho dúvidas. O saneamento, o esgoto, as autoestradas, tudo isso fez-se no país. Agora, onde é que falhou? Podem me perguntar, mas, Firmino, onde é que falhamos?
falhamos nas pessoas. Nós não criamos políticas para que as pessoas se fixassem nesses territórios. E eu não sei se não será tarde, porque há muitos territórios, há muitas freguesias, só para ter uma ideia, que já nasce uma criança há 10, 15, 20 anos. Isso é horrível. Portanto, e muitas vilas que, ou seja, todos os sedes de concelho têm um conjunto de freguesias à volta. Hoje as escolas primárias já estão na sede de concelho, porque já não se justifica. As escolas primárias viraram associações de caça e viraram outras atividades que se fazem lá, associações recreativas, outro tipo de atividades. Portanto, é impossível regressar a esses tempos de colonizar, digamos assim, uma expressão que não faz sentido nos dias de hoje, mas é possível tentar arranjar melhores condições para que jovens se possam fixar, e hoje com o digital, com as novas tecnologias, há muita gente nas áreas, sei lá, das engenharias, e não tem de ser agronómica, nas áreas do ensino, nas áreas da formação à distância, há muita gente que pode criar as suas empresas e ter usufruto de vir à cidade quando precisa, quando entende, mas trabalhar no campo, e trabalhar no campo e ver uma paisagem como aquela que esta peça introduziu, era um riacho e era uma floresta organizada, ou pelo menos agradável. Isso nós temos de lá, é o pequeno país que eu acho que não estamos a olhar como deve ser para ele. Ok, certíssimo. Portanto, quando nós falamos acerca destas questões de agricultura, estamos a falar um bocadinho de todas as dificuldades que os jovens eles enfrentam nestas situações. Você pode também, lembra-se que você pode entrar, falar um bocadinho connosco, deixar o seu comentário, o que você acha nas redes sociais, Facebook, Instagram, se você por acaso é um jovem agricultor ou alguém na família que está relacionado à agricultura, você pode deixar o seu comentário. Há pouco, falando aqui com o Firmino, disse que antigamente os agricultores eram vistos como pessoas que não tiveram muito sucesso na vida. Eu já tive um senhor agricultor no nosso programa, que ele era da Quinta da Sanguinheira, que ele disse, hoje em dia para seres agricultor tens que estudar. E é verdade. E hoje em dia eu acho que está a haver uma maior valorização dos agricultores, até pelas questões que você falou, que nós sermos autossuficientes, depois de todas estas questões da pandemia, e cada vez mais as pessoas entendem o que é comer coisas saudáveis e não pré-fabricadas e estar mais ligadas à natureza. Acho que isso está a mudar. E dar valor ao que nós temos, que acho que é um pouquinho aquilo que se está a passar agora, que esta pandemia também trouxe, que é nós darmos valor àquilo que é nosso. Portanto, nós ajudarmos a crescer aquilo que está no nosso país e que nós podemos também tirar bastante proveito, em vez de aquilo que estava a falar há pouco, de ir buscar lá fora, quando nós também temos capacidade para o fazer. As novas gerações, eles cada vez mais falam isso. Não, mas estas laranjas, isto aqui é português, é de fora. Então, há cada vez, eu acho que estamos a ganhar essa consciência. Agora, para termos uma melhor percepção, quais são assim as maiores dificuldades de um jovem agricultor que ele pode encontrar nos dias de hoje? Claro. E o que é que a AJAP faz para ir ao encontro dessas necessidades e ajudar da melhor forma? Ainda não falei muito da AJAP, depois entramos neste mundo, sim, quais são as prioridades. Ainda temos tempo, Ou seja, esta organização tem sede em Lisboa, depois emancipou-se, nós saímos da Confederação, pronto, são outros 500, como se costuma dizer, e ganhamos o nosso território, o nosso espaço, e fomos crescendo à medida que os anos foram passando. Nós hoje temos uma sede própria aqui em Lisboa, como disse, trabalham umas 13 ou 14 pessoas a tempo inteiro na sede, e depois temos aí uns 35, 40 técnicos no terreno, distribuídos por todas as regiões do país. Para além disto, temos um conjunto de associações, pequenas associações e cooperativas locais, que colaboram connosco protocolarmente, ou seja, nós estamos em quase todos os cantos do país, como se costuma dizer, a par de outras confederações que existem, a própria CAP também tem esse dinamismo. Os nossos técnicos dão esse apoio no terreno aos jovens agricultores e também a agricultores. Nós também trabalhamos, não jovens, também trabalhamos pessoas ligadas ao campo e ao território, percebe? Estas preocupações que eu acabei de vos referir em relação ao território, à vida nos territórios rurais, é essa vida que nós precisamos introduzir, levou-nos a criar uma figura. Há algum tempo, outra parte, nós trabalhamos muito essa figura, que quem depois a legislou e a criou foi o Governo. Se formos ver, em janeiro de 2019, dia 14 ou 15, foi publicado o Estatuto de GER, do Jovem Empresário Rural. Eu trabalhei isso numa tese de mestrado que fiz, portanto, depois da licenciatura em Vila Real, quando vim para Lisboa, já ligado à AJAP, acabei por fazer uma tese de mestrado em Economia Agrária e Sociologia Rural sobre jovens agricultores, só podia ser esse tema, e ao longo desta dissertação, digamos assim, cheguei à conclusão que estes territórios do interior não se desenvolvem só com jovens agricultores. Porquê? Porque nem todo jovem pode ser agricultor. É preciso ter alguma terra, é preciso ter um projeto viável, as regras na União Europeia são
tem os seus handicaps, portanto é preciso ter uma valia geral económica da operação, valia geral da atividade, a VGO. Portanto, o projeto tem de ser bem fundamentado para que nós possamos receber apoios da União Europeia e é assim que deve ser. Portanto, nem todos encaixam aqui, mas um engenheiro licenciado na área civil, seja aquilo que for, pode querer trabalhar para o interior e deve ser apoiado para o fazer, porque em situação normal ele ficaria no litoral ou nas zonas urbanas, eu vou deixar de dizer o litoral interior, nas zonas urbanas. Portanto, e esse jovem devia ser apoiado também para aí organizar-se, constituir eventualmente a sua família, ter os seus filhos, usufruir, como eu estava a dizer, a vida urbana, mas viver no campo. E hoje a pandemia também nos ensinou isso. Houve muita gente que foi para o campo no isolamento, achou que estava mais livre, até os miúdos podiam brincar cá fora, confinados, obviamente, dentro das regras, mas houve muito, e cada vez mais há pessoas a passar férias, pequenas mini-férias, fins de semana prolongados no campo, o turismo rural, o turismo de habitação. Muitas pessoas hoje da cidade preferem este tipo de turismo do que até o turismo de massa, o turismo de praia, o turismo, permita-me, eu não gosto muito, mas quase sufocante. Eu acho que até é horrível pôr os pés de areia estar super quente. Não é bem o que você gosta. Portanto, a nossa organização tem essa dinâmica nacional, direta e indireta, através das entidades que colaboram connosco, e no fundo prestamos um conjunto de serviços, também ligado ao Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura entendeu a determinada altura do campeonato, e já lá vão uns bons anos esta parte, seguramente mais de 20, que havia funções que as organizações que estão presentes no terreno podiam fazer, podiam executar, com mais facilidade do que eles próprios. O Estado é Estado, portanto sabemos, é moroso, é não sei quanto, ou seja, ao colocar isto nas organizações, nós hoje fazemos as candidaturas dos agricultores anuais aos subsídios. Nós não deixamos ficar ninguém para trás, vamos até ao ínfimo agricultor pequenino que tem apenas, sei lá, umas cabras e faz uma vinha, uma coisa qualquer. Esse senhor deve estar no sistema, deve receber apoios da União Europeia. Se nós, todos os contribuintes da União Europeia, contribuímos para isso, porque é que todos os agricultores da França ou de Espanha recebem apoio, nós não temos? Temos de ir atrás dos nossos agricultores para que eles estejam no sistema. É evidente que as políticas, muitas das vezes, vão um bocadinho contra isto. E é a nossa função também chamar a atenção, portanto, reivindicar. No fundo, o nosso papel é dizer temos cada vez menos jovens, há que apostar mais, portanto, nas medidas de apoio, digam lá se fazem favor a Bruxelas, e nós também temos a nossa interação em Bruxelas. Nós pertencemos ao Conselho Europeu de Jovens Agricultores, é uma organização que reúne os jovens de toda a União Europeia, dos diferentes países, onde é que nós temos também uma delegação permanente para estar ligados a todos estes jovens da Europa e partilharmos as preocupações de uns países em relação aos outros. Portanto, essa também, a nossa função reivindicativa hoje é extremamente importante. É por isso que nós temos de ter uma capacidade técnica para poder trabalhar a legislação, para poder trabalhar a documentação e para podermos dar o nosso contributo para que os senhores ministros e os senhores representantes, os nossos representantes, não se esqueçam que este setor é extremamente importante, porque quando vamos a dar por nós, lá estão eles a falar na saúde, lá estão a falar no ambiente, na educação, que é tudo importante, obviamente é tudo importante, mas estão-se a esquecer de um setor que é produtivo para o país, que gera riqueza, cada vez gera mais riqueza. Nos últimos anos é o setor que se tem destacado mais nas exportações do país e a agricultura. Se juntarmos isso à floresta, não só o papel, mas como a cortiça, onde é que somos quase líderes no mercado. Por exemplo, no tomate indústria somos o 4º ou 5º a nível mundial. Portanto, ou seja, existem, no olival, no azeite, não éramos ainda suficientes nos últimos 2, 3 anos. Estamos a exportar azeite para todo o mundo e cada vez com mais qualidade. O vinho não se fala, é também um setor extremamente importante. O setor do leite, éramos equilibrados, estamos a exportar leite, é um setor muito massacrado também. Eu costumo dizer isto, a importância que um pacote de leite, 1 litro de leite tem, comparado com o café. Olhem para o preço de um, olhem para o preço do outro. Quantos cafés uma pessoa bebe por dia e se aumentarem 10 ou 15 cêntimos, é vício. Bebemos mais um café, 1 litro de leite custa, sei lá, 40 ou 50 cêntimos, ou aqueles mais selecionados custarão mais alguma coisa, e vejo o que custa fazer um
um litro de leite para um produtor. É uma vida terrível e muito massacrada. Portanto, há muitos jovens neste setor, mas também há muitos jovens a abandonar que vão abandonando porque a situação económica, por vezes, não é a mais fácil e o setor não olha bem para isto. Ou seja, quem nos compra o produto não tem muito essa sensibilidade. É evidente que há formas de nós nos podemos organizar, as cooperativas, organizações de produtores, tentamos fazer isso, mas também para isso nós necessitamos de apoios para estar mais organizados. É um setor que efetivamente precisa de muitos apoios. Mas vocês precisam de muitos apoios sempre, mas porquê? Olharmos para os países da Europa, para os nossos parceiros, todos têm mais apoios do que Portugal. Nesta questão agora da guerra, da pandemia, dos combustíveis, do preço dos adubos, fertilizantes, Espanha, basta ir à Espanha. O preço que eles tinham, mais barato o combustível do que estava escrito na bomba, era 20 cêntimos à cabeça quando atestavam o carro, quando atestavam o trator. E nós, algumas coisinhas do Instituto do Imposto, pouco mais, subia hoje, descia amanhã, sempre 20 cêntimos mais barato ao preço que estava referenciado. Ponto. Isso é algum conforto. Nos fatores de produção é a mesma coisa. Ou seja, pelo menos com a vizinha Espanha, devíamos estar equilibrados. É o nosso principal mercado ao lado. Nós vendemos muito para a Espanha vende muito para nós. Eles, se calhar, vendem mais do que nós, obviamente, tem outra dimensão. Mas devia haver mais equilíbrio em termos de apoios aos agricultores. Isso, às vezes, fala-se muito em milhões na comunicação social, mas não chegam muitos aos agricultores como querem fazer passar. E depois, tanto se fala nos mesmos milhões repetidas vezes, quem vê acha que são outros milhões. Desculpem, assim não. Nós temos de ser claros e coerentes. O setor hoje está a atravessar um período muito difícil, porque depois da pandemia, onde é que a pequena agricultura sofreu bastante, porque o canal Eureka, a venda nos restaurantes, a venda em determinadas lojas, essas lojas tiveram de fechar, não tivemos a mesma eficiência de quem passou com facilidade a vender online. É evidente que nós, os mais pequenos agricultores, temos de nos organizar para fazer, mas a nossa dificuldade principal é efetivamente em vender o nosso produto. Temos de estar mais organizados, sem de haver apoios para isso. Mas estava a dizer, depois de uma pandemia que afetou, a seca que estamos a viver é terrível, terrível. O período de seca é quase 2 anos de seca. O pouco que choveu apenas fez nascer a erva para agora termos esse mato, termos este combustível todo que temos na floresta e que está a causar os danos que está a causar. A seca e agora o preço que levou, o aumento do preço dos fatores de produção, os adubos, os fertilizantes, o combustível, a eletricidade, com esta guerra. Portanto, é um período extremamente difícil e aquilo que nos pagam a mais, se é que pagam a mais em alguns produtos, nem de longe nem de perto, contas feitas, dá para o suporte dos preços que nós, do aumento de custos que nós temos nos nossos fatores de produção. Uma das coisas que vocês também têm é a formação profissional, é isso? Exatamente, exatamente. A formação profissional, vamos lá ver, um agricultor, até nisso nós, em relação a alguns países da Europa, não somos tão exigentes e devíamos ser. É evidente que não se querem só jovens agricultores que sejam engenheiros ou técnicos agrários, não é isso que está em causa. Mas entrar neste setor é preciso muito conhecimento. Nós temos de saber das técnicas de produção, sei lá, as variedades, escolhas, porta-enxertos, técnicas de fazer uma instalação de uma vinha, de um olival, dominar, ripagens, tantos fatores que é preciso, adubações de fundo, fertilizantes, conhecer todo este tipo de produtos. Há química envolvida nisto, NPK, azoto, fósforo, potássio, micro, nutrientes, não sei quantos. Depois os produtos químicos para combater as doenças, a tudo que mexemos, a tudo que plantamos. Se formos para o mundo animal, o que é que não é preciso saber de uma vaca, de uma ovelha, de uma cabra, adoece, tem mamitos, tem isto, tem aquilo, ouça, é terrível. E depois não nos podemos limitar a isto, nós temos de saber até de contabilidade para ajudar o contabilista, porque muitas das vezes é de empresas transversais que não têm esta índole, não têm esta sensibilidade agrícola. Ou seja, e depois o marketing, e depois comercializar, e depois vender. Um agricultor, de facto, é um poço de ignorância porque não consegue dominar tudo, mas é já um poço de conhecimento e de experiência muito grande quando passam algumas décadas por ele. Portanto, agora, toda a formação, mesmo online, portanto, a pandemia também nos obrigou a estar mais próximos, a perceber que não devemos estar tão isolados uns dos outros, portanto, obrigou-nos a repensar algumas coisas e o facto de fazermos hoje formação online, até teórica, a prática não é fácil, temos de ir mesmo ao campo, e isso é fundamental, obrigou-nos a ter mais algum tempo livre para fazer determinado tipo de formações. Eu acho que isso deve ser aproveitado e está a ser aproveitado pelas organizações. Nós também não fazíamos formação online, só fazíamos presencial, mas hoje o nosso Departamento de Formação Profissional da AJAP está a fazer formação
online para os agricultores que a necessitam. Mas estava eu a dizer, é preciso quase ter várias vertentes do conhecimento para o indivíduo ser um agricultor com pés e cabeça, mas depois ele fazer esta formação toda, não sei se tem tempo para trabalhar no campo. Portanto, isto são questões muito pertinentes, mas nós temos de nos ir adaptando e temos de ir exigindo às entidades que colaboram connosco esta sensibilidade a um setor que é um setor necessitado, mas que dá boas novas ao país, que deixa produtos agrícolas, que nos alimenta. E se repararmos, e referiu este aspecto, foi hoje as pessoas preocupam-se mais com a qualidade daquilo que comem, com a qualidade dos seus alimentos, até com a etiqueta, com o índice nutricional, com as calorias, com as proteínas, com a gordura, com a lactose, com todas essas... Há uns anos atrás isso não acontecia. O que comprava-se o mais barato possível era para nós e gastávamos mais dinheiro na roupa, para andarmos com um bom aspecto, né? Fisicamente. Hoje existe essa preocupação porque é para terem doenças. E cada vez vão aparecer mais doenças porque desligamos-nos um bocadinho de alguns efeitos nefastos de alguns produtos que utilizamos. A Europa foi perentória nisso. Atenção, hoje qualquer consumidor na Europa, ou qualquer pessoa que visita um país da Europa, pode ter a certeza que entre uma maçã que é mais cara e uma maçã que é mais barata, quer uma quer a outra, está muito isenta de toxicidade, de resíduos, de pesticida. Todas estão muito isentas. Esta é biológica, se calhar tem zero mesmo. A biológica tem zero, o resíduo zero também tem zero. Mas esta que foi produzida no modelo convencional, provavelmente foi feita em modos de produção integrada, ou seja, só se aplicaram ali produtos quando o índice de ataque da praga ou da doença era tão elevado que houve indicadores que disseram tens de aplicar porque senão vais dizimar a tua cultura, não vais colher nada. Portanto, hoje isto tudo está super controlado e acreditem, qualquer consumidor, é uma nota que eu deixo hoje no programa, qualquer consumidor pode acreditar que naquilo que está hoje no rótulos. Hoje já não existe esse tipo de coisas. E quando existem, elas são apanhadas facilmente, porque nós próprios somos vigilantes. Porque se eu cumpro, também quero que o meu vizinho e que o meu colega cumpra, porque nós só ganhamos se cumprirmos todos. Porque nós não vendemos só no mercado local ou no mercado nacional. Queremos exportar. E queremos exportar, temos de vender sempre qualidade. E Portugal é muito bem conhecido, sei lá, a fruta, a pera rocha, a maçã de Alcobaça, a cereja do Fundão, outro exemplo. Os nossos frutos vermelhos, onde é que se investiu, muitos jovens agricultores investiram nos pequenos frutos, aqui nas faixas mais litorais, quer a sul de Lisboa, a norte de Lisboa, lá em cima, nas zonas mais litorais do país, regiões que investiram muito. Os compradores, geralmente norte da Europa, países norte da Europa, com mais poder de compra e que apreciam esses produtos, nós também, só que eles ainda são muito caros nas prateleiras. Os mirtilos, as framboesas, todos nós temos a noção disso. Preferem a fruta portuguesa, porque de facto levamos qualidade lá fora, não é só no azeite, não é só no vinho, não é só nos queijos, não é só nos enchidos, onde é que efetivamente somos bons, os produtos mais tradicionais. Eu não preciso fazer muita publicidade, um queijo Serra da Estrela é um queijo Serra da Estrela, um queijo de azeitão, um queijo de Nisa, e podíamos falar aqui de vários produtos. Agora, também estes produtores sofrem muito, porque estão a trabalhar com animais de fraca produção e têm de ter muitos apoios. E depois entra algum leite de Espanha, fazem-se algumas coisas, mas dentro da legalidade. Agora, nós quando vamos comprar, vemos queijo tipo Serra. É mais barato do que o outro, quase metade do preço. Vou levar este, a minha carteira não permite levar o outro. Cada consumidor faz as suas opções. Agora, nós, para produzir um produto de qualidade a um preço mais baixo, temos de ter algum apoio, porque nós também queremos levar à mesa dos consumidores o produto de mais qualidade. Isso para nós é importante, não só cá dentro como lá fora. Portanto, na AJAP, então, pelo que estamos aqui a ver, vocês não só dão a formação, também vocês têm todo o número de registros e têm toda esta... Elaboramos os projetos, apoiamos tecnicamente os agricultores na agricultura biológica a cumprir esses normativos todos. Perante o governo, sim senhora, portanto colaboramos com os organismos do Ministério na agricultura biológica, elaboramos projetos de jovens agricultores, um jovem agricultor que me esteja a ouvir agora, pode dizer, mas eu gostava de fazer um projeto, faça a favor de contactar a AJAP nos nossos links, no nosso site. É fácil chegar à AJAP, basta clicar AJAP no Google, aparecem todos os nossos contactos e todos os nossos números, e no www.ajap.pt aparece tudo isso. Portanto, nós estamos cá, é o nosso papel, é a nossa missão. Portanto eles podem beneficiar desse contacto também com vocês. Sim, sempre a preços muito competitivos, que nós também temos de pagar a nossa massa salarial.
e honramos esses compromissos, é importante, todas as organizações devem fazê-lo, mas não somos uma empresa consultora, portanto, Claro, nós trabalhamos a preços simpáticos para as pessoas e colaboramos desde ir ao campo para dar a nossa opinião técnica do que devem fazer até que ele diga, olha, já não preciso mais de si, agradeço, mas vou continuar a ser sócio, quero receber a vossa revista trimestral, a vossa newsletter mensal. Vocês organizam eventos onde se juntam? Sim, organizamos vários seminários para promover os nossos produtos, não só cá dentro como lá fora. Organizamos coisas relacionadas com novas culturas. Por exemplo, fizemos um projeto sobre... Agora fez um seminário ainda não final sobre a fruta dragão, a pitaia, que é bastante conhecida. Começa a ser bastante conhecida. É uma fruta cara e tivemos um campo de ensaio com 3 anos, com a Universidade do Algarve e com outros parceiros, com fruticultores da região, Luís Sabo, que também foi diretor da AJAP, que é um grande fruticultor, um jovem agricultor. E já temos um campo de ensaio com 3 anos, com várias plantinhas desta fruta dragão e, no fundo, convidamos os jovens e agricultores do Algarve a visitar, que não é uma alternativa, porque nós hoje não podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, temos de ter o abacate, temos de ter os citarinos, temos de ter não sei quantos, mas e por que não naquele espaço ali podíamos ter 1 hectare de pitaia? Porque se houver um problema numa cultura, a outra pode salvar a vida económica daquele ano da exploração. Portanto, a monocultura tem as suas facilidades, porque facilita todas as operações, mas depois pode levar a estes problemas de houve uma catástrofe, uma coisa qualquer, portanto, foi o trabalho do ano todo e o investimento todo do ano à vida. Não é só essas preocupações, obviamente, mas a monocultura tem outras coisas, porque hoje, cada vez mais, a agricultura, fruto das linhas limitadoras da União Europeia, é cada vez mais sustentável. Ou seja, nós hoje, isto é muito difícil, é muito difícil fazer-se, mas vai ter de ser possível, porque a terra arável no mundo está a diminuir assustadoramente devido ao aumento das alterações climatéricas. Isto é um facto transversal a todos os países. Está a aumentar as áreas de deserto, mesmo até a floresta da Amazónia, vemos cada vez mais notícias sobre ela e não pela positiva. O que quer dizer que nós hoje temos de produzir o mais possível com menos área possível. Isso faz-se preservando a qualidade dos solos, a sua dinâmica, a sua vida. Um solo, um pedaço de terra tem muita vida lá dentro, tem muitos seres vivos que atuam naquele solo e nós temos de preservar isso. Não intoxicar com nutrientes que ficam lá, com resíduos, com pesticidas que ficam, ou seja, isso é fundamental e a Europa hoje não permite isso, portanto é por isso que nós temos cada vez mais restrições, o ambiente, a água, a política da água é uma limitação muito forte que temos à escala mundial para se produzir alimentos. Portanto, hoje a agricultura de precisão tem acompanhado a evolução, ou seja, as agriculturas mais intensivas não podem crescer a sua produtividade à base de meter mais produtos, tem de fazer uma eficiência do tipo, se eu puder gastar apenas 2 litros de água para que aquela plantinha faça o seu ciclo, porque é que eu vou gastar 4? Eu, se gastar 4, não aumenta a produção. Portanto, eu vou ter de descobrir qual é o melhor sistema de rega mais adaptado e quando é que a planta precisa mesmo de água. Quais são os momentos do seu ciclo onde é que eu tenho mesmo de regar. Porque há outros períodos onde é que ela não precisa tanto e qualquer umidade no solo é suficiente. Portanto, eu tenho de dar quando ela precisa. A mesma coisa em relação ao azoto, ao fósforo e ao potássio, são os químicos principais e depois existem outros secundários. É preciso sabermos isto tudo. A mesma coisa em relação às próprias pragas e doenças que a cultura tem. É normal aparecerem. Portanto, mas há uma questão que é, quanto mais saudável for a planta, mais resistente é a essas pragas. Portanto, nós temos de saber quando é que a praga atua e no momento em que atua, qual é do seu ciclo, onde é que ela é mais sensível a nós podermos atacar com um produto biológico que pode combater. Ou seja, ao atacar com um produto biológico ou com um produto de resíduo zero, não tem problema rigorosamente para o consumidor, que eu acabei de colher e quase podemos comer no campo, portanto, ou seja, quantos produtos hoje não se faz assim, se forem biológico pode-se fazer exatamente assim. Portanto, cada vez mais isto é tudo mais controlado e mais parametrizado. Isto é a agricultura de precisão no seu melhor, os drones, os dados, as sondas,
Tudo isto hoje está à nossa disposição, só que tem os seus custos. Claro. Mas é por aqui o caminho. Nós temos de ser eficientes, produzir mais com menos. Portanto, quanto menos fatores, fatores naturais nós precisamos. Por vezes dizem que nós somos os detratores da água porque consumimos não sei quanto. É outro erro. Nós não consumimos água. Nós transformamos água em alimentos. Nós estamos a dar alimentos às pessoas, mas para isso precisamos da água. Não se faz agricultura sem água. Agora, o que nós temos de dizer à população é nós estamos a utilizar o menos possível, nós estamos a reciclar o mais possível, quer as explorações, sei lá, em estufas de tomate de consumo aqui bem no Oeste, Torres Vedras e todas as localidades do Oeste, estufas perfeitamente autossuficientes sem água. Fazem um reservatório enorme, tudo que cai das chuvas é aproveitado, porque é aproveitado no plástico, nas coberturas, vai para esse reservatório, é quase uma charca, uma mini barragem, ela é reciclada, é filtrada e entra outra vez na rega, percebe? Ou seja, com a mesma água, é evidente que há sempre perdas, obviamente, mas hoje também não se utiliza solo nesse tipo de cultura, portanto, utilizamos substrato, a água vai enriquecida com os nutrientes e os resíduos são retirados para a água continuar a circular e ser a mesma. Portanto, é estas coisas que os nossos consumidores percebam que existe uma evolução e um esforço muito grande e tudo isso nós não podemos evoluir desta forma tão rápida porque todos estes equipamentos, todas estas coisas têm custos. Se nós não tivermos apoios para nos apetrechar, não conseguimos fazer esta evolução. Ou seja, este dinheiro nós metemos-lo lá no campo e não sai do campo e morre no campo porque não podemos utilizar aquilo para ir passear ou para as férias ou para praias. Claro. Não sei. Portanto, ou seja, as pessoas têm de perceber que é uma atividade muito complexa, cada vez mais cara. Um jovem agricultor precisa de cada vez mais meios para se instalar, porque as coisas são efetivamente aquilo que são, cada vez mais sofisticadas. Agora, mais organizados, conseguimos aligeirar algumas das coisas que não vale a pena comprar isoladamente, que talvez em grupo, 2, 3, 4, 10 agricultores, consigamos fazer uma máquina de colheita, de poda. Nem sempre é fácil, mas às vezes é possível e temos de ir por aí. Quando falamos acerca temos aqui uma pergunta que é o Sistema de Aconselhamento Agrícola e Florestal, que é a ZAF, acho que é assim que se pronuncia. O SIAF, exatamente. Porque tem 2 As, pronto, então por isso é que não tem mal. O que é que nos pode falar deste sistema? Vamos ver, este sistema... Portanto, existem várias formas de nós, organizações, apoiarmos os nossos agricultores na assistência técnica, porque eu tenho um técnico que visita, que acompanha, imaginem, 30 ou 40 agricultores nas suas fases, quando é solicitado. Tipo, nós somos os médicos de família dos agricultores, agrónomos de família, portanto, prestamos esse tipo de serviço. Os agricultores têm as suas dificuldades, ou seja, à cabeça... Olha, ou seja, tenha paciência, eu gostava que viesse cá mais vezes, mas cada vez que vem eu tenho de pagar o transporte, o custo, o técnico, essas coisas todas que nós, quando avaria o eletrodoméstico, temos de pagar. Portanto, ou seja, aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós o que fazemos é, imagine, um agricultor está no modelo de agricultura biológica, o agricultor recebe uma ajuda por estar em agricultura biológica, tem um FII extra de mais 15%, do seu apoio, se quiser assistência técnica voluntária. Eu sempre defendi este modelo. Ora, com esses 15%, nós fazemos a assistência técnica ao agricultor. Ele não pagou mais por isso. O sistema de aconselhamento agrícola é outra coisa. É um sistema oriundo da União Europeia e que nos diz as organizações podem candidatar-se a esse sistema, os seus técnicos são reconhecidos pela Direção-Geral do Desenvolvimento Rural para estarem... têm condições de formação para fazerem este apoio técnico e nós pagamos à associação para fazer um conjunto de serviços técnicos junto do agricultor. Uma assistência, sei lá, hoje um agricultor tem de ter, a gente entra numa exploração, não pode ver
sei lá, sacos de adubo espalhados por ali afora, de pesticidas, as coisas têm de estar organizadas. Nós temos de ir lá, ajudar a explicar como é que isto funciona. Ele já tem as suas noções, mas mais fácil é se ele tiverem muitas noções, se não tiverem, temos de explicar que é preciso ter um espaço, que é preciso ter cuidado. Portanto, ou seja, e não é só isso, ele tem um problema de uma doença que o está a afetar. Nós temos de fazer esse papel. E temos, no fundo, uma ajuda da União Europeia, que funciona em todos os países da União Europeia, para os agricultores terem aqui uma assistência à sua exploração mais em conta. Não é? Depois é evidente que há outras pessoas que fazem a assistência, são os comerciais. Quem vende adubos aconselha gratuitamente, mas tem um interesse em vender o adubo ou em vender o tipo de produtos. Mas nós, organizações, temos este tipo de modelos, uns financiados diretamente, que é o SAEF, Sistema de Aconselhamento Agrícola e Florestal, e pela via das agroambientais, agricultura biológica ou produção integrada, nós fazemos isto com um apêndice que ele diz, eu quero ter assistência, põe uma cruz lá no formulário, e aquilo que lhe dão a mais, para nós, quase é suficiente na maior parte das explorações. Ok. Vocês também têm missões empresariais e também intercâmbios que vocês fazem? Sim, nós, como disse anteriormente, nós temos muitas ligações aos países que falam a nossa língua, nomeadamente Moçambique, Angola, Santo Tomé, Brasil também. E nós, no fundo, o que levamos? Nós, vamos lá ver, por um lado, existe muitas saudades de muitos moçambicanos, angolanos, que conhecem Portugal, uns porque visitam, outros pelo tempo do passado recente, digamos assim. O vinho português é uma coisa, adoram, até as sardinhas em lata, as conservas, digamos assim, o azeite também. Portanto, quando nós levamos este tipo de produtos que existem já à venda, à disposição, portanto, essa também é uma nossa missão, levar produtos portugueses lá fora, porque nem tudo são desgraças nesses países, obviamente que não são. A evolução tem de acontecer neles, como aconteceu connosco. Sim. Portanto, quem está mais atrasado não pode perder o comboio, como se costuma dizer, claro. Ou seja, há que evoluir. Agora, a nossa missão, no fundo, é tentar encurtar algumas distâncias, ou seja, nós, desde que estamos em Moçambique, já há alguma dezena de anos ou dezena e meia, o nosso papel é encurtar caminhos. Nós já colaboramos em fazer associações de jovens, é um país muito grande, em determinadas províncias. Nós, quando fazemos seminários, falamos dos fatores, falamos da importância, ou seja, vamos a determinadas regiões em que eles utilizam o mesmo fertilizante há 5 ou 6 anos consecutivos para a mesma cultura. Ou seja, aquele solo ou está intoxicado, claro. Ou a planta já não cresce porque já não precisa daquilo, já precisava de outros elementos químicos. Ou seja, há conceitos aqui base, portanto, a formação, o ajudar no associativismo, o ajudar na promoção, mostrar como se faz na Europa, levar algumas tecnologias que nós temos. É evidente que hoje a internet permite muita coisa e faz muita coisa, e ainda bem. Mas nós, para além da internet, temos de estar fisicamente a acompanhar as pessoas, porque nós temos todos de ganhar confiança uns com os outros. Hoje, o online não resolve tudo, é preciso o contacto em determinadas circunstâncias. Estamos a falar de relações entre pessoas de países diferentes, de culturas diferentes, e temos perfeitamente de nos conhecer melhor uns aos outros para que possa surgir algum negócio. E não tem de ser negócio, tem de ser negócio de cooperação, ou seja, ninguém pode perder nem ganhar neste tipo de negócio. Interessa é cooperar, interessa é que eles evoluam também, porque são países com uma capacidade, nomeadamente Angola e Moçambique, produtiva. Brasil nem se fala, exporta para todo o mundo, mas com uma capacidade produtiva bastante grande. Olha, na crise agora dos cereais, estes países, se estivessem mais organizados em termos agrícolas, podiam estar aí já a fazer milho, a fazer trigo, a fazer a soja, que também já fazem, mas têm muito mais potencial. E esse é um papel que nós também temos. É por isso que este mercado da CPLP devia promover isto. E a União Europeia também o faz. Há programas cada vez mais da União Europeia para apoiar este tipo de países. Sr. Firmino, nós estamos mesmo no último minuto do nosso programa. Se alguém quiser saber mais acerca da AJAP, tem o site, não é? Sim. Que é AJAP. Basta colocar AJAP no Google e aparece muita coisa sobre a AJAP. Ok. Nós calhar vamos ter que convidá-lo para uma próxima vez para um outro programa. Seria um gosto da nossa parte. Obviamente. Mas obrigado por tudo que veio aqui falar. Acho que com certeza irá ajudar muitas pessoas que têm esse sonho e esse desejo e não têm muito bem a noção como fazer, e acredito que muito do que foi falado hoje ficou esclarecido. Agradecemos pela sua vinda. Muito bem. Obrigado, eu só deixei uma nota de esperança, ultrapassar esta crise dos incêndios e esta crise que estamos a ultrapassar.
os agricultores têm resistido a tudo e esta também não vai ser que nos vai derrubar. Portanto, é essa a esperança que eu deixo. E jovens, apostem, vale a pena. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Firmino. Obrigado, nós. Nós vamos ter que terminar aqui o nosso programa. Com certeza vocês ficaram com muita informação valiosa. Já sabe que estará disponível dentro de 2 semanas para rever e partilhar no YouTube. Exatamente. E o nosso próximo convidado, os nossos próximos temas, pode ver isso tudo nas nossas redes sociais. Nós contamos consigo então no próximo programa. Tchau, Até tchau. lá. Esperamos por si. Tchau.